No início, havia trevas. De repente, uma explosão que deu origem a uma existência infinita de tempo, espaço e matéria. Diariamente, novas descobertas revelam os segredos misteriosos, incríveis e mortais desse lugar chamado Universo. Asteroides imensos caem do céu como uma tempestade mortal. Planetas colidem, reduzindo mundos inteiros a pó. Um buraco negro em explosão constante há 100 milhões de anos. E estrelas gigantes que abalam o universo com violência. Prepare-se para se surpreender com as 10 explosões mais violentas do cosmos. Estas são as maiores explosões do universo. Universo. As maiores explosões do universo. Além de destruir cidades superpopulosas em um piscar de olhos, elas têm o poder de arrasar continentes inteiros, planetas e até mesmo galáxias. O universo está repleto de incontáveis explosões violentas, colisões e eventos. A serenidade da vida no planeta Terra é, de certa forma, uma exceção e não a regra. Seja uma grande colisão ou a destruição total de uma estrela, todas as explosões têm importantes elementos em comum. Em outras palavras, uma explosão ou erupção é uma grande liberação de energia de uma só vez. Quando muita energia é liberada sobre uma estrutura, essa estrutura tende a ser aniquilada e por isso parece uma força destrutiva. Mas as leis da natureza absorvem essa energia para construir outras coisas. Em 1994, mais de 20 fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 caíram no planeta Júpiter. Havia imensas marcas negras espalhadas pela superfície de Júpiter, tão grandes que puderam ser vistas por telescópios amadores. O maior fragmento media mais de 1,5 km de extensão. E sua força de impacto era equivalente a 6 milhões de megatons de TNT. É uma força 100 vezes maior do que todo o arsenal nuclear do mundo. Se todas as bombas do planeta fossem reunidas e detonadas em uma grande explosão, não teríamos nem metade da potência da colisão desse fragmento que atingiu Júpiter. Mas mesmo uma explosão dessa magnitude não foi grande o suficiente para figurar entre as 10 maiores do universo. Na 10ª posição do ranking, temos uma explosão muito mais devastadora. 10ª posição. Morte vinda dos céus. A menor explosão da lista pode ter sido grande o bastante para bloquear o Sol com poeira e fragmentos e aniquilar os dinossauros da Terra. É o impacto de Chicxulub, asteroide que caiu na península de Yucatán, no México, há 65 milhões de anos. Essa rocha espacial, medindo 9 quilômetros de extensão, quase o tamanho do Monte Everest, atingiu a Terra com força. Estou diante de uma cratera de meteoro no Arizona, medindo aproximadamente 1 quilômetro de extensão. Se cruzássemos essa cratera de carro a 80, 90 quilômetros por hora, levaríamos 1 minuto. Para atravessar a cratera formada pelo asteroide em Yucatán, nós levaríamos 2 horas dirigindo na mesma velocidade. Então, vocês podem imaginar o tamanho daquela cratera comparada com essa atrás de mim. Na cratera de 180 quilômetros de diâmetro caberiam Nova York, Filadélfia e toda a área entre as duas cidades.
Se o meteoro caísse hoje, mataria 12 milhões de pessoas instantaneamente, além de espalhar destruição além da cratera. Isso porque a energia de uma explosão é liberada de várias formas. Através da luz durante o clarão do impacto. E do calor, capaz de incendiar boa parte do globo. Mas nas colisões, a maior parte da devastação é causada pela energia de movimento ou energia cinética, que forma crateras e nuvens de fragmentos. A energia liberada pelo impacto que formou a cratera Chicxulub deve ter sido muito grande, imensa, cerca de 250 milhões de megatons. É bastante energia. A maior bomba que já explodiu na Terra tinha uma potência de 50 megatons. Se comparar isso a 250 milhões, terá uma ideia do estrago. Uma energia 40 vezes maior do que aquela liberada pelo maior fragmento do cometa Shoemaker-Levy 9 ao atingir o planeta Júpiter. Para calcular a energia cinética liberada em um grande impacto de asteroide, basta colocar alguns números bem grandes em uma equação simples. Quando consideramos a energia em colisões desse tipo, nós usamos uma fórmula para calcular a energia cinética ou energia de movimento, que é igual a metade de mv ao quadrado, a massa vezes o quadrado da velocidade. A massa é o peso do objeto e a velocidade é a rapidez de deslocamento. Uma grande quantidade de energia é liberada por um objeto muito grande ou muito rápido. Considerando que o asteroide Chicxulub tinha a mesma massa do Monte Everest, viajando a uma velocidade de 80 mil quilômetros por hora, 50 vezes mais rápido do que a bala de um revólver, não é surpresa que tenha provocado uma das maiores explosões do universo. Mas que efeito teve na estrutura do planeta? Um especialista em explosivos coloca uma pequena carga sob a casca de uma melancia para simular a energia liberada pelo asteroide ao se chocar contra a Terra. Como vem um evento destruidor para o ser humano, não seria tão devastador para o planeta como um todo. Mas há espaço para explosões ainda mais violentas. 9ª posição. O impacto de Marte. Para nossa sorte, foi Marte, e não a Terra, o alvo de um asteroide 200 vezes maior do que aquele que atingiu a península de Yucatán. O asteroide que caiu em Marte há cerca de 3,9 bilhões de anos tinha 1.900 quilômetros de diâmetro. Isso é quase o tamanho de Plutão e de boa parte do território americano, de Denver até a península da Flórida, de Chicago até o sul do Texas. Enorme. Esse é apenas o tamanho do asteroide. A cratera, conhecida como Bacia Borealis, é muito maior. Um buraco que abrange 40% do planeta. A Bacia Borealis em Marte tem 5.300 quilômetros de extensão. Essa cratera atrás de mim tem menos de 1,5 km. Então multiplique isso por 5.000 e terá o tamanho da cratera de impacto de Marte. É quase o tamanho do continente africano. Incrivelmente grande. O asteroide que impactou Marte tinha a mesma velocidade do asteroide da península de Yucatán. Mas sua massa era muito maior, o que causou uma grande liberação de energia. A energia liberada foi 1 milhão de vezes maior, aproximadamente 250 milhões de megatons de energia, o que é bastante energia. E é por isso que formou uma bacia tão grande. Se um objeto desse tamanho atingisse a Terra hoje, mataria bilhões de pessoas instantaneamente e aniquilaria toda a vida do planeta em pouco tempo. A próxima explosão arrancou um grande pedaço da Terra. Para nossa sorte,
antes de existir vida no planeta. 8ª posição, o Big Splat. Agora, imagine um asteroide do tamanho do planeta Marte colidindo com a Terra. Cientistas acreditam que esse evento ocorreu nos primórdios da formação do nosso planeta, há 4,6 bilhões de anos. É a teoria do grande impacto, também conhecida como Big Splat. O sistema solar já foi um lugar muito mais movimentado do que é hoje. Basicamente ainda estava em formação. Havia muitos fragmentos voando para todos os lados, que causaram inúmeras colisões e acabaram produzindo os corpos que conhecemos atualmente. Para nossa sorte, a Terra ainda era uma bola de lava sem vida, pois o impacto dessa colisão teria exterminado todos os seres do planeta. Mas como a Terra se recuperou do evento mais violento de sua história? Algumas das maiores explosões do universo ocorrem quando planetas são atingidos por asteroides ou meteoros. Esses impactos podem liberar centenas de vezes mais energia do que todo o arsenal nuclear da Terra. Mas a 8ª explosão da nossa lista foi muito mais poderosa. Ela foi causada por uma rocha do tamanho de um planeta que colidiu com a Terra. O evento ocorreu pouco depois da formação do nosso planeta, há 4,6 bilhões de anos, quando um objeto do tamanho de Marte, conhecido como Theia, se chocou contra a Terra, com resultados catastróficos. Comparado ao asteroide do tamanho de Plutão que atingiu Marte, esse objeto que se chocou contra a Terra era pelo menos 3 vezes maior, liberando uma quantidade colossal de energia cinética. O planeta Theia que atingiu a Terra foi 10 vezes mais poderoso que o impacto do asteroide da Bacia Borealis. Mas essa força destruidora também gerou importantes benefícios. Quando Theia impactou a Terra, houve uma colisão lateral e, quando isso aconteceu, os núcleos de ferro dos 2 planetas se fundiram, aumentando o núcleo de ferro e o tamanho da Terra. O manto do Theia deve ter explodido completamente com o impacto por ser menor que a Terra, e uma parte do manto terrestre também explodiu. Como resultado, esses fragmentos passaram a flutuar em órbita e acabaram se juntando e formando a Lua. A Lua estabilizou o eixo de rotação da Terra, proporcionando um clima com variações menos extremas. Além disso, ao longo do tempo, a Lua reduziu a rotação da Terra para as 24 horas atuais. Para simular a força dessa explosão, um especialista coloca uma carga em uma melancia representando a Terra. Será que desta vez ela irá explodir? Apesar dos danos, a estrutura básica continua intacta. Com o calor da explosão, a Terra e os fragmentos se fundiram. E é por isso que o impacto não deixou uma grande cratera no planeta. A Terra se remodelou como uma esfera novamente e esfriou. Mas haverá uma explosão capaz de reduzir o planeta a cinzas? 7ª posição. Quando os mundos colidem. Nos confins do espaço, 2 planetas do tamanho de Vênus e da Terra estão em rota de colisão. São planetas rochosos que poderiam abrigar vida. Mas algum evento cósmico desviou esses planetas de suas órbitas normais. E em vez de colidirem de lado, eles se chocam de frente. Qualquer habitante desses planetas testemunharia um evento aterrador. Se tivéssemos uma visão direta desse planeta vindo em nossa direção, nós poderíamos vê-lo como uma bola cada vez maior no céu até o momento do impacto.
E tudo terminaria em um instante. Seria uma destruição tão rápida de toda a vida no planeta que não teríamos tempo de pensar em nada. Esse não é um cenário apocalíptico de ficção. Cientistas acreditam que essa gigantesca explosão tem abalado o cosmos ao longo dos últimos 1000 anos, em uma estrela binária a 300 anos-luz da Terra. Conhecida como PD mais 20-307, está localizada na constelação de Áries. Ela possui uma grande quantidade de poeira. 1 milhão de vezes mais poeira que o nosso sistema solar. Acredita-se que essa poeira foi produzida pela colisão de 2 planetas, mais ou menos do tamanho da Terra e de Vênus, que bateram de frente assim. A destruição foi total, produzindo uma enorme quantidade de poeira. É preciso uma quantidade colossal de energia para pulverizar 2 planetas. Muito maior do que 100 vezes o arsenal nuclear da Terra. Estamos falando de uma energia de milhões, bilhões de vezes maior. Dessa vez, nós não vamos só arrancar uma parte da melancia, nós vamos destruí-la em pedacinhos. Colisões entre planetas podem ser aterradoras e destrutivas, mas são pequenas quando comparadas às explosões estelares. É uma coisa totalmente diferente. Principalmente porque a massa de uma estrela é muito maior do que a massa de qualquer planeta. E as explosões podem ser provocadas por diferentes tipos de mecanismo, envolvendo fusão nuclear e colapso gravitacional, que podem gerar uma grande quantidade de energia. Uma dessas explosões energéticas ocupa a 6ª posição em nosso ranking: erupções de magnetares. Magnetares são estrelas de nêutrons que rotacionam em alta velocidade, originadas a partir do colapso de estrelas muito maiores que o Sol. Imagine se o Sol, com 1 milhão de quilômetros de diâmetro, fosse comprimido até ficar do tamanho de Manhattan, com 19 quilômetros de extensão. A matéria compactada teria uma densidade tão grande que seria 10 bilhões de vezes mais resistente que o aço. Para termos uma ideia da densidade das estrelas de nêutrons, se enchêssemos essa tampinha com a matéria de uma estrela de nêutrons, ela pesaria 100 bilhões de toneladas na Terra, mais do que esse morro e essa montanha. Por motivos ainda desconhecidos, essas estrelas de nêutrons possuem os campos magnéticos mais fortes do universo, e por isso são chamadas de magnetares. O campo magnético de um magnetar é excepcionalmente intenso. Ele pode ser alguns trilhões de vezes mais forte que o campo magnético da Terra. É fantástico. Esses campos magnéticos são tão intensos que, se um magnetar surgisse entre a Terra e a Lua, sua força destruiria todos os aparelhos eletrônicos e apagaria a informação de todos os cartões de crédito do planeta. E o que torna essas erupções tão poderosas são os campos magnéticos ao redor de algumas áreas da estrela, que se retorcem ao máximo e retrocedem, de repente, como uma mola. O processo é o mesmo de uma erupção solar. É o campo magnético que aumenta a energia, é a agitação, entrelaçamento e a reconexão das linhas de força que se movem em diferentes direções que fornece energia para a explosão. Diferente das colisões planetárias, que produzem principalmente energia cinética, os magnetares liberam a maior parte de sua energia em forma de radiação eletromagnética, em outras palavras, luz. E uma erupção de magnetar foi forte o bastante para afetar satélites na órbita terrestre a 50 mil anos-luz de distância.
As maiores explosões do universo minimizam qualquer evento ocorrido na Terra. Podem ser bilhões de vezes mais fortes que o arsenal nuclear do nosso planeta. Em sexto lugar na nossa lista estão as erupções que ocorrem em estrelas de nêutrons supermagnetizadas conhecidas como magnetares. A mais poderosa explosão de magnetar observada da Terra liberou em 1/10 de segundo a mesma energia liberada pelo Sol em 100 mil anos. A explosão ocorreu em 2004, na magnetar SGR 1806-20, localizada na constelação de Sagitário, a 50 mil anos-luz da Terra, nos confins da Via Láctea. Foi realmente forte. Tanta energia liberada em 1/10 de segundo. Explodiu os detectores de satélites que flutuavam na órbita terrestre. Na verdade, foi a maior explosão já registrada em um objeto fora do sistema solar, mesmo ocorrendo a 50 mil anos-luz de distância. Mas qual é a relação entre a claridade e o poder de uma explosão? Estou de pé em uma sala escura e agora vou acender uma lâmpada. A claridade que percebo vindo da lâmpada depende de 2 fatores. Antes de mais nada, depende da potência ou luminosidade emitida pela lâmpada, o número de watts, quanta energia libera por segundo. E depois depende da distância entre a lâmpada e eu. Quando estou bem perto da lâmpada, consigo ver que ela está bem clara. Quando eu me afasto 2 vezes da lâmpada, ela vai parecer 4 vezes mais fraca do que antes. É a lei do inverso do quadrado da luz. A potência da lâmpada continua a mesma, mas por estar 2 vezes mais longe, apenas 1/4 da luz alcança meu rosto e meus olhos. Os astrônomos medem a claridade aparente da estrela ou da explosão, calculam a distância usando outras técnicas e com essas 2 variáveis conseguem determinar a potência ou a luminosidade da fonte. Essa luz é liberada em ondas visíveis e também através do espectro eletromagnético. Sempre que os cientistas detectam raios gama, que ocorrem durante erupções de magnetares, eles sabem que houve uma grande explosão. O raio gama é um tipo de luz, mas uma luz muito mais energética do que aquela que enxergamos. O espectro eletromagnético começa na frequência de baixa energia, passa pelo espectro visível, a luz captada pelo ser humano, passa pelo raio-x, até chegar ao componente luminoso de alta energia, conhecido como raio gama. Uma erupção de raios gama de 1/10 de segundo, como a ocorrida em SGR 1806-20, poderia fritar o nosso planeta com radiação de anos-luz de distância, desde que toda a força da erupção fosse direcionada para a Terra. Mas nem todas as grandes explosões do universo duram uma fração de segundo. Na 5ª posição, a explosão de 100 milhões de anos. Há 2,6 bilhões de anos, um gigantesco buraco negro com massa bilhões de vezes maior que a do Sol tem causado destruição no centro de um grupo de galáxias. Conhecido como MSA 735, esse buraco negro gerou 2 jatos que lançam partículas em direções opostas. Cientistas acreditam que esses jatos existem há mais de 100 milhões de anos e formaram 2 bolhas gigantes nas galáxias vizinhas. O MSA 735 é o exemplo típico de um buraco negro com bolhas. E o que vemos aqui são essas cavidades gigantescas formadas por poderosos jatos. Eles lançam quantidades colossais de energia do buraco negro através de grandes distâncias, talvez milhões de anos-luz ou mais. 1 milhão de anos-luz é 10 vezes o tamanho da Via Láctea. Isso significa que esses jatos são potentes o bastante para criar 2 bolhas realmente grandes. A quantidade de energia total dessas 2 bolhas é estupenda.
muito maior do que qualquer concentração de energia no universo conhecida pelo homem. Mas devemos lembrar que essa energia foi liberada há mais de 100 milhões de anos. Isso significa que, por unidade de tempo, a quantidade total de energia liberada não foi tão grande assim. Mas os jatos são fortes o bastante para lançar partículas a milhões de quilômetros por hora a 1/4 da velocidade da luz. Apenas 1% dos maiores buracos negros do universo é capaz de criar jatos e bolhas cósmicas. As forças que rodeiam esses monstros são tão poderosas que, em vez de engolirem tudo a seu redor, acabam empurrando algumas partículas para longe. É muito importante enfatizar que essas explosões gigantescas não são erupções do buraco negro, e sim ejeções de partículas que flutuam nas proximidades do buraco negro. Ao colidirem umas com as outras, essas partículas podem ser ejetadas para bem longe das cercanias do buraco negro. Mas como essa explosão dupla pode durar 100 milhões de anos? Tudo depende da quantidade de matéria cósmica disponível gerada por planetas e sóis deformados, reduzidos a átomos e atraídos novamente pelo buraco negro. Calculamos que esses jatos existem há cerca de 100 milhões de anos e ainda possuem uma grande quantidade de combustível. Esse processo pode continuar por um longo período, centenas de milhões de anos. Imagine grande parte dessa energia liberada em menos de 2 segundos. É assim que os cientistas definem a 4ª explosão de nossa lista, a explosão de raios gama de curta duração. As explosões de raios gama são mais concentradas do que as erupções de magnetares. É um feixe de radiação concentrado, como um raio laser. Ele é disparado em um fluxo estreito. Os feixes de raios gama viajam mais rápido do que as partículas lançadas pelos jatos dos buracos negros. Observações mostram que a energia é lançada em jatos e move-se próxima à velocidade da luz, 99,999% da velocidade da luz. A essa velocidade, em décimos de segundo, uma explosão de raios gama de curta duração libera a mesma quantidade de energia que o Sol em milhões de anos. Os cientistas tentavam entender por que algumas explosões de raios gama são longas, durando segundos ou até minutos, enquanto outras duram apenas uma fração de segundo. Então, em 2005, uma explosão inspirou uma nova teoria sobre estrelas de nêutrons superdensas que aniquilam umas às outras. A potência da bomba atômica não é nada comparada às violentas explosões que agitam o cosmos. Na lista das 10 maiores explosões do universo, eventos cataclísmicos liberam a mesma quantidade de energia que o Sol em milhões de anos. Na 4ª posição, explosões de raios gama de curta duração. Durante anos, cientistas acreditaram que as explosões de raios gama de longa duração, que duram de 2 segundos a alguns minutos, vinham de galáxias com estrelas gigantes. Quando essas estrelas morrem, elas colapsam e explodem, liberando grande quantidade de energia em jatos concentrados de raios gama. Mas em 2005, detectores espaciais captaram uma poderosa explosão de raios gama que durou apenas uma fração de segundo. Foi emocionante, pois as explosões de raios gama detectadas até então tinham outras características, eram longas, vindas de galáxias onde estrelas gigantes haviam morrido. Aquilo foi diferente, foi rápido e veio de uma região onde não existem grandes estrelas. Acredita-se que essa explosão veio de uma galáxia povoada por estrelas de nêutrons superdensas em sistemas binários.
Para os cientistas, uma explosão de raios gama tão rápida e violenta só poderia ocorrer se duas estrelas de nêutrons se unissem em uma dança mortal, se aproximando cada vez mais, até colidirem. Acredita-se que é nesse momento que os buracos negros são formados. Quando as estrelas finalmente se chocam, um dos corpos é reduzido a um disco. E o que sobra é grande demais para continuar existindo como uma estrela de nêutron. Não há força no universo que sustente essa massa de estrelas que colapsa em um buraco negro. O evento de 2005, conhecido como GRB 050509b, por ter ocorrido em 9 de maio daquele ano, foi a primeira explosão de raios gama de curta duração localizada pelo homem. O brilho da explosão mal pôde ser visto da Terra, pois ocorreu a impressionantes 2,2 bilhões de anos-luz de distância. GRB 050509b durou apenas 40 milissegundos, mas nesse intervalo liberou a mesma quantidade de energia que o Sol lançará em 100 milhões de anos. Mas a força de estrelas em colisão não é nada comparada à tremenda quantidade de energia liberada por uma estrela quando ela explode de dentro para fora. Terceira posição: supernovas. Quando uma estrela gigante morre, ela não se apaga aos poucos como acontecerá com o nosso Sol. Ela se acaba em uma grande explosão. As supernovas podem ocorrer de várias formas, mas os tipos mais comuns são quando uma estrela em um sistema binário engole uma parte ou toda a massa de sua companheira. Ou quando uma estrela gigante entra em colapso, expelindo seu envoltório externo no processo. Em ambos os casos, uma grande quantidade de energia é liberada rapidamente. A energia de movimento, a energia cinética do material expelido, pode equivaler à energia liberada pelo Sol ao longo de toda a sua existência de 10 bilhões de anos. A supernova de sistemas binários é similar a uma bomba de hidrogênio em que a fusão nuclear causa uma violenta explosão. São conhecidas como supernovas de tipo 1A. Em 2003, uma explosão desse tipo inundou o cosmos com mais luminosidade do que uma galáxia de estrelas. A luz emitida foi 20 milhões de vezes maior que a luz emitida pelo Sol em 2 semanas. E tudo isso veio da explosão de um corpo pouco maior que a Lua, 1,4 vezes maior que o Sol. De uma explosão termonuclear, de uma fusão. Na supernova de colapso de núcleo, uma incrível quantidade de energia é gerada quando o envoltório externo entra em colapso e ganha força extra ao se chocar com o núcleo denso. Imagine que essa bola de ping-pong representa o material externo mais leve da estrela, enquanto a de borracha seria o núcleo interno mais pesado. Nós podemos ver que a bola de ping-pong não pula tanto sozinha. Vamos ver a reflexão da outra bola. Vocês vão ver que, quando eu jogar as duas bolas juntas, a reflexão da bola de borracha vai fazer a bola de ping-pong pular muito mais alto. É mais ou menos isso que acontece na supernova, quando o núcleo interno pesado se expande e entra em contato com o material mais leve, causando a explosão. Em 2005, uma supernova conhecida como SN 2005AP brilhou mais forte do que todas as outras durante semanas sem parar. E só não afetou a Terra por estar a 4,7 bilhões de anos-luz de distância. Como outras explosões em nossa lista, as supernovas não são apenas destrutivas.
uma supernova é como um centro de reciclagem. Há muita matéria nessas estrelas gigantes. Alguma coisa em torno de 8 até 100 vezes a massa do Sol. Há muita matéria para ser processada nessas estrelas, assim como há muito material aqui no centro de reciclagem que pode ser reaproveitado. O universo é composto principalmente por elementos leves como hidrogênio e hélio. Mas o núcleo de uma estrela prestes a explodir é a principal fonte de metais e outros elementos pesados necessários para a vida. Assim como esses materiais são separados em diferentes categorias, uma estrela processa elementos cada vez mais pesados, começando com o hidrogênio, o hélio e outros elementos até chegar ao ferro, quando o processo de fusão é interrompido. Mais tarde, quando a estrela se torna uma supernova, com a ajuda do efeito de compressão, ela pode formar elementos ainda mais pesados. Assim como esses materiais que estão aqui são processados e embalados, prontos para serem reutilizados pelo ser humano, os materiais produzidos nas estrelas que são lançados no espaço durante o processo de supernova também serão reutilizados algum dia. Podem ser aproveitados em outras estrelas, em outros planetas, em elementos que surgirão no planeta Terra, até mesmo na composição dos nossos corpos. Esses elementos pesados são produzidos nas supernovas. As supernovas são explosões gigantes, mas podem acionar explosões secundárias com quantidades ainda maiores de energia concentrada. Segunda posição: explosões de raios gama de longa duração. A explosão de raios gama de longa duração se origina nas maiores explosões de supernova. São tão fortes quanto as explosões de curta duração. Mas como duram mais tempo, de 2 segundos até meia hora, liberam muito mais energia. Os raios gama de longa duração são totalmente diferentes dos raios de curta duração. São muito mais fortes, até 10.000 vezes mais poderosos do que as explosões de curta duração. Esses jatos concentrados de energia surgem apenas em supernovas de estrelas com massa pelo menos 30 vezes maior que a do Sol. Assim como as explosões de curta duração também indicam o nascimento de um buraco negro. As explosões de longa duração são uma variação das supernovas hiperenergéticas. O núcleo de ferro colapsa e forma uma estrela de nêutrons, mas a quantidade de material é muito grande para que ela continue existindo como uma estrela de nêutrons. A temperatura alcança 10 bilhões de graus. A luminosidade em 1 centímetro cúbico é tão forte como o Sol. Essa energia não consegue se dispersar e é concentrada como o disparo de uma espingarda para fora do eixo de rotação da estrela. Mas quanta energia liberada pelas explosões de raios gama de longa duração em comparação ao Sol? A resposta é surpreendente. Esta é a segunda posição na lista das maiores explosões do universo. Explosões de raios gama de longa duração. São os feixes de energia concentrada mais poderosos do universo. Liberam muito mais energia em poucos segundos ou minutos do que o Sol produzirá ao longo de toda a sua existência de 10 bilhões de anos. O segredo por trás do poder devastador é a concentração de energia em uma pequena área. Um especialista usa 2 espingardas diferentes para ilustrar a questão. Primeiro, uma arma curta em que a munição se dispersa rapidamente ao sair do cano, diferente das explosões de longa duração. Como podem ver, a melancia foi danificada, mas não muito, porque a munição se dispersou e apenas uma parte atingiu o alvo. Agora, nosso especialista usa uma arma de cano longo que mantém o tiro concentrado em um padrão mais estável ao longo do cano, o mesmo efeito de uma explosão de longa duração. Um tiro concentrado pode ser devastador. Por sorte, as explosões de raios gama ocorrem a milhões, bilhões de anos-luz da Terra voltadas para outra direção.
Acredita-se que esses jatos concentrados são originados pelo colapso de estrelas gigantes em buracos negros. Em 2008, cientistas detectaram uma das mais fortes explosões de raios gama já registrada. Conhecida como GRB 080916C, sua duração foi de 23 minutos. Esta foi uma das mais incríveis explosões já vistas, pois a energia total está relacionada à luminosidade observada e a distância da explosão foi muito maior do que a de qualquer evento desse tipo detectado até então. Podemos dizer que partículas energéticas foram lançadas em 2 jatos a 99,9999% da velocidade da luz. O feixe de partículas e radiação desse tipo de explosão é tão poderoso que, mesmo ocorrendo a milhares de anos-luz de distância, poderia destruir a vida na Terra se tivesse nosso planeta como alvo. Se as explosões de raios gama de longa duração são as mais poderosas do universo, como podem estar em segundo lugar na lista? Porque a primeira colocada não é uma explosão que aconteceu dentro do universo, mas antes de sua formação. Primeira posição, o Big Bang. A mãe de todas as explosões é tecnicamente uma expansão, não uma explosão, por ter ocorrido fora de uma área definida. Não foi uma explosão que aconteceu em algum lugar do espaço. É o espaço inteiro, é o próprio tecido do espaço-tempo começando a existir. Então, dentro do conceito de grande explosão, não há nada maior. Foi o universo inteiro explodindo para a existência. A velocidade e temperatura do Big Bang é maior do que qualquer coisa que aconteceu dentro do universo após a sua formação. Essas temperaturas estão além de qualquer coisa que podemos imaginar. Trilhões de graus calculados em unidades comuns de medida. Foi muito maior que qualquer explosão ocorrida na Terra, em uma estrela ou ainda em qualquer outro corpo celeste. Teoricamente, cientistas conseguem voltar ao tempo e estimar o momento exato em que o Big Bang ocorreu. Mas esse cálculo, uma fração de segundo, pode ser muito tempo. A explosão do Big Bang ocorreu em uma época nos primórdios do universo conhecida como inflação. O tamanho do universo dilatou assim. Ele expandiu tão rapidamente. Ele dobrou de tamanho muitas vezes em um intervalo de tempo muito, muito pequeno. Esse estado incrível de grande expansão exponencial durou apenas uma mínima fração de segundo. 1 milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Durante a expansão inicial, tudo parecia se mover muito mais rápido do que o limite de velocidade universal de Einstein, a velocidade da luz. Na verdade, a expansão foi tão rápida que ultrapassou a velocidade da luz. Isso não é um problema. Não viola a teoria da relatividade de Einstein. O espaço pode se expandir mais rápido que a velocidade da luz. Nenhuma partícula dentro do espaço é capaz de ultrapassar a velocidade da luz, mas o espaço pode e se expande mais rápido que a velocidade da luz. Das grandes explosões do universo, o Big Bang é o principal exemplo de que esses grandes disparos de energia não causam apenas destruição. A criação do universo e dos raios de luz emitidos pelas estrelas e a formação da nossa Lua só foram possíveis graças a uma tremenda liberação de energia. Existe um elo muito próximo entre a matéria manifestada em um objeto cósmico que pode se destruir e ressurgir em novas formas e, aqui na Terra, ressurgir nessa matéria que deu origem a nós. Enquanto o universo se expandir, as grandes explosões vão continuar sendo destruidoras de mundos e criadoras de novas possibilidades.